E voltando aqui, Rodrigão, como é que eu vou fazer o follow-up? Como é que eu vou fazer o segmento destes pacientes, né? As dúvidas comuns que o paciente vai perguntar no consultório. Doutor, então você já até adiantou uma, né? Pô, depois de 7 dias já começa a ter uma liberação maior aí de algum tipo de esforço, né? Eu já peguei um cara que era maratonista, na semana seguinte ele já tinha prova, já tive que dar uma segurada no cara. Então, bom, acho que a maioria dos problemas são relacionados à punção venosa, né? Então é mais os cuidados relacionados a isso, evitar fazer um leg press no dia seguinte do procedimento. Acho que é interessante. Né? É bem válido. Mas, a princípio, se eu curei o paciente, não vai ter nenhuma contraindicação do ponto de vista cardiológico dele fazer um esforço físico. Ele pode ter algumas arritmias, algumas palpitações. Como é que é esse pós-op dele em casa já? A gente costuma brincar que o maior risco pós-ablação é continuar com arritmias, né? Então, a ablação é o melhor tratamento sempre. Os problemas que você tem no pós, eu diria que são de pouca significância, né? Esse é o ponto de atenção principal. E as pessoas têm muito receio se a cauterização lá dentro gera algum problema, né? Na prática, na maioria das vezes, não. O problema maior é na punção. O nosso receio como eletrologista é na punção, um coágulo, sangramento, isso é um probleminha. A cauterização gera quase nada de problemas. Existem alguns pacientes que fazem, quando a cauterização é extensa, principalmente em ablação de fibrilação atrial, fazem uma pericarditezinha após procedimento, pode ter uma dor ventilatória respiratória dependente por uns 3 a 5 dias. Muito raro precisar de uma intervenção direta para isso, colchicina, prednisona, isso é pouco frequente. Acontece eventualmente com ablações mais extensas, fibrilação atrial e tal, mas para uma ablação de Wolff não costuma ser uma dificuldade, tá? Outros problemas que o paciente tem que tomar cuidado é, de fato, com excesso de carga na perna, tem uma associação de trombolismo venoso, a gente usa 3 catéteres na veia, então é um ponto de atenção, ele tem que, apesar de ficar em repouso relativo, mobilizar a perna. Então ficar de olho com dispneia pós-ablação é um ponto de atenção, né? E as arritmias pós, elas são um pouco frequentes, né? Num Wolff Fachsweite, eu diria que elas não são esperadas. Então o cuidado pós envolve mais o repouso relativo da perna. O segmento pós que a gente faz é para confirmar que a ablação foi com sucesso e que não teve recorrências, né? E a recorrência ela pode acontecer por conta de uma via anômala que não foi avaliada, assim, não foi conseguido, não descobriu na hora, ou aquela via que eu ablacionei pode... Só é ablacionar, hein, galera? Não é hablar, né? Isso é importante. É uma dúvida... Então fiquei em espanhol, né? A causa mais comum de recorrência é a mesma via que recobrou a condução por algum motivo, né? Ou a cauterização que você fez, o catéter não atingiu um contato legal com a via acessória, ou eventualmente, depois de muitas tentativas, existe um edema miocárdico que impede acessar o local ideal. Então isso acontece, pode gerar uma recorrência, né? Na maioria das vezes ela acaba sendo bem sucedida e essas recorrências, quando elas aparecem, elas são precoces, né? Tem um trabalho que mostrou que metade das recorrências acontece nas primeiras 12 horas pós-ablação. Então, em geral, você sabe no eletro do dia seguinte que o negócio não deu certo, né? Mas pode ser que algumas aconteçam nos primeiros 30 dias também, né? Então, a gente costuma fazer uma triagem pós com basicamente os mesmos exames que a gente pede para estratificar o risco, porque eventualmente elas podem aparecer em outro cenário. Então, você faz lá um teste ergométrico, você faz um Holter, né? Quando você baixa a frequência cardíaca, se deixa mais parasimpático o coração, a condição pelo NOAV reduz. Isso pode favorecer a condição por uma via acessória. Adenosina-like. Então, Holter, checa principalmente à noite no sono, no Holter, se aparece alguma coisa. Na fase de recuperação do teste ergométrico pode aparecer alguma coisa. São os pontos de atenção para checar se a via acessória está lá. Em geral, depois de 30 dias, com eletro normal, um Holter e um teste ergométrico normais, dá para dizer que o paciente está curado, né? A taxa de sucesso de uma ablação de via acessória lateral esquerda é de 98% na maioria das casuísticas, né? Para vias acessórias laterais direitas, por incrível que pareça, é uma casuística que é um sucesso menor, na faixa dos 85%, um pouco menos. As vias septais têm uma faixa intermediária aí, né? A gente tem uma técnica nova de ablação de vias para-ricianas que aumentou muito a taxa de sucesso delas. Antigamente a gente tinha um problema maior em fazê-las, mas o acesso retroaórtico hoje deixou um cenário mais favorável, mais tranquilo para melhorar os resultados com as vias para-ricianas. Antigamente a gente tinha 60% de sucesso só, era uma coisa mais complicada, né? Então funciona assim,